Coluna do Hélio Gaspari do domingo. Vamos ler aqui juntos para a gente entender o que vai acontecer nos próximos dias do presidente Lula eleito. Bolsonaro receberá sinais de que não haverá revanche para cima dele. Regra não vale para sigilos centenários para atos de governo. Nos limites da lei da independência dos magistrados, Jair Bolsonaro receberá sinais de que não haverá revanche para cima dele. Isso não vale para as blindagens centenárias que foram postas em atos de governo. Elas serão analisadas por servidores qualificados que decidirão o que deve ser liberado. Pelas leis americanas, quem impõe sigilo assina seu nome e a quem suspende faz o mesmo. Exemplo disso é um depoimento de 2 horas do diretor da CIA, Richard Helms, ao Senado, sobre a situação brasileira. Em 1971, era o seguinte a sua íntegra. Bom dia, Mr. Helms. Bom dia, senhor senador Church. Boa tarde, Mr. Helms. Boa tarde, senador Church. Em 1987, mais da metade do depoimento foi liberada, com assinaturas de quem a liberou, mantendo trechos embargados. É possível que Jair Bolsonaro volte às urnas já em 2024, disputando a Prefeitura do Rio. É chute do Hélio Gaspari e é uma fofoca que de fato está rolando. Eu acho que não é verdade, tá, gente? Tem votos na cidade e precedente histórico. Jânio Quadros disputou e ganhou a Prefeitura de São Paulo em 1985. Provavelmente faria isso pelo foro privilegiado. Entre as promessas bem-vindas de Lula será de recuperar o investimento em obras de infraestrutura. A ideia é ótima, mas como o governo ainda não começou, ele deveria convocar quem entende do assunto para evitar o novo desastre. A geração de Lula tornou-se campeã mundial das ruínas navais, pagou 3 programas para construir polos navais. Olha aí o Hélio Gaspari, lavajatista. No de Juscelino Kubitschek acabaram falindo os estaleiros. No de Ernesto Geisel enriqueceram que tinham papéis podres da dívida da Superintendência da Marinha Mercante, a Sunaman. No de Lula, ele conhece a história. Lula está eleito e tomará posse no dia 1º de janeiro. Até lá, tudo serão festas, adesões e louvores. Continuará, no entanto, em vigor a lei Delfim Neto. No dia seguinte, terá que abrir a quitanda às 9 da manhã com berinjelas para vender a preço razoável, a troco na caixa para atender a freguesia. Nos próximos 4 anos, a rotina essencial será a mesma. Abrir a quitanda com berinjelas e trocos. Todos os desastres da economia deram-se quando deixou-se de prestar atenção na economia da loja, diz o Delfim, que inclusive é próximo do Lula. O Hélio Gaspari é lavajatista, mas é bom a gente ficar atento a essa coluna dele. Por onde anda a Michelle? Ela sumiu das redes sociais, coitada. Pois é, parece que a Juliana Dalpiva, inclusive, deu um bastidor sobre isso. Rolou uma briga nos bastidores da família Bolsonaro. Vamos abordar, inclusive, isso aqui agora, porque teve brigas que abalaram a campanha eleitoral do Jair Bolsonaro. Vão curtindo, vão compartilhando. Estamos com pouquíssimo superchat, gente. Importante vocês pingarem contribuições. R$5 bastam para a gente pagar o custo da nossa live, se vocês puderem nos ajudar aqui, que é muito importante. Vamos então para essa notícia aqui, ó. As brigas do clã Bolsonaro que abalaram Jair na campanha. Vamos para a reportagem da Juliana. O presidente Jair Bolsonaro conviveu com diversas brigas familiares ao longo da campanha que tentou a reeleição e acabou derrotado pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva. Discussões entre Carlos e Michele, mulher do presidente, e desentendimentos dos filhos Carlos, Flávio e Eduardo abalaram nos bastidores momentos importantes da disputa presidencial. Nos últimos dias, a briga entre Carlos e Michele acabou se tornando pública, quando foi notado que Michele não seguia as redes sociais de Jair Bolsonaro e vice-versa. A explicação da primeira-dama é que isso ocorreu porque as contas não são administradas pelo marido. Conforme o Jair explicou em várias lives, quem administra essa rede não é ele, escreveu ela no Instagram. A coluna apurou que isso ocorreu no início de outubro, no entanto, os dois estão em pé de guerra desde a viagem para o funeral da Rainha Elizabeth II, em setembro. Na ocasião, Michele e Carlos discutiram pelo protagonismo e proximidade junto a Jair Bolsonaro. Há algum tempo, a primeira-dama havia restringido a presença de Carlos no Palácio do Alvorada, e o filho 02 andava irritado com isso. Carlos, por sua vez, estava incomodado com a presença e uso de uma equipe de marketing na campanha. Ele queria reeditar o que, na opinião dele, funcionou em 2018. Entre essas e outras questões, os dois se desentenderam
na ocasião. O clima bélico chegou ao ápice, porém, na última semana antes da eleição, quando Carlos estava em reunião no Palácio do Alvorada com o pai e outros integrantes da campanha, e Michele pediu que alguém o informasse para ele se retirar do local, recordando que ela tinha pedido anteriormente que Carlos não frequentasse a residência oficial. Carlos foi embora, mas se enfureceu e decidiu não acompanhar mais o pai no debate da Globo, marcado para aquela sexta-feira, dia 28 de outubro. Foi nesse debate o Sérgio Moro e o padre Kelmon. O Carlos Bolsonaro já não acompanhou por lá. Guilherme Gonçalves mandou, eu queria que a política de austeridade acabasse. Eu acho que ela vai acabar, viu, Guilherme? É que o Lula, infelizmente, ele faz um aceno duplo, né? Sobre essa viga, eu estava vendo algumas análises. Ela pode definir as tendências do futuro do bolsonarismo, sem dúvida nenhuma. Vamos seguindo aqui. Após o debate, os interlocutores mais próximos de Bolsonaro ficaram frustrados ao avaliar que, apesar de todo o preparo, o presidente tinha ficado abalado com a ausência do filho naquele momento. Bolsonaro chegou a tremer ao falar e, ao final, pediu votos para um mandato de deputado federal em um ato falho. Por essas razões, interlocutores do presidente não se surpreenderam com a nova ausência de Carlos no pronunciamento de Jair Bolsonaro na terça. O 02 voltou para o Rio de Janeiro para reassumir o mandato de vereador após uma licença para atuar na campanha do pai. Carlos é mais conhecido pela atuação nas redes sociais e está sem postar nada desde momentos antes do resultado da eleição, há uma semana, no dia 30 de outubro. Carlos nem sequer endossou publicamente, como os irmãos, as manifestações antidemocráticas contra o resultado das eleições. Outra ausência anotada no pronunciamento sobre a derrota foi a do senador Flávio Bolsonaro. Na segunda-feira, um dia antes do discurso de Bolsonaro, Flávio publicou em suas redes sociais uma mensagem que não questionava o resultado da eleição. O filho mais velho de Bolsonaro agradeceu pelos votos e disse, entre outras coisas, para erguer a cabeça, não vamos desistir do nosso Brasil. Horas depois postou a mensagem, pai, estou contigo pro que der e vier. Interlocutores relataram à coluna da Juliana Dalpiva que a primeira mensagem desagradou aos irmãos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, defendia a radicalização e o questionamento às urnas, coisa que havia meses que Bolsonaro estava fazendo. Flávio defendeu algo no meio do caminho e acabou gerando insatisfação. Flávio e Carlos Bolsonaro também estavam se desentendendo havia meses. O senador transitava melhor na cúpula do PL e atuava como coordenador de campanha. Carlos criticava o tempo todo a equipe de marketing defendida pelo irmão. Briga no bolsonarismo, gente. Briga no bolsonarismo e vocês deveriam, para a gente continuar cobrindo as brigas do bolsonarismo, mandar agora um superchat para a gente.